Que a graça e a paz do Senhor esteja no seu coração, na sua vida. Hoje, terça-feira, 28 de janeiro, dia de São Tomás de Aquino, um grande santo da igreja, quem nós devemos tantas pensamentos filosóficos e teológicos que nós temos. Hoje, nas datas comemorativas, é dia do jornalista, dia mundial do Hanseniano, dia mundial contra o aquecimento terrestre. Hoje, com São Tomás de Aquino, nós queremos pedir cada vez mais a Deus para que nós conheçamos as coisas, para que conhecendo a gente possa amar de verdade. Iniciemos, portanto, o nosso momento de reflexão e oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 3, versículo 31 ao 35, que diz: Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhes disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Jesus respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós já escutamos dias atrás no Evangelho de São Lucas que muitos dos familiares queriam prender Jesus para si mesmo, considerando que ele já não tinha tempo mais para nada, apenas para falar do reino, já não comia e era considerado como louco. Agora, no Evangelho de hoje, nós vemos que alguns dos discípulos ou familiares de Jesus vão em busca de Nossa Senhora um apoio para tentar dissuadir Jesus. Ele está cercado, como estava, como o Evangelho vai dizer, e mostrar sempre, estava cercado pelas multidões que, escutando, sabendo dos seus milagres, da sua palavra, do jeito que ele acolhia as pessoas, então iam em busca ao seu encontro. E lá estão. Então, alguns dos seus apóstolos ou familiares vão em busca de Nossa Senhora, um apoio, meio que para dissuadir Jesus, tirar Jesus daquele meio, dar um descanso ao Senhor. Poderíamos dizer que é uma preocupação que tantas vezes nós temos, desnecessária. O próprio Jesus, quando é criança, lá no templo, vai dizer, quando Nossa Senhora com São José chegam preocupados, porque ele estava no templo, ele vai dizer: por que estão preocupados? Vocês não sabem que eu devo me ocupar com as coisas do meu Pai, que está no céu? Então, mais uma vez, se repete isso. Os familiares se preocupam, as pessoas às vezes se preocupam conosco. Quanto mais você participa, vai aparecer um amigo, vai aparecer um parente que vai dizer: você está indo para a igreja demais, você está participando demais, você tem que viver a sua vida, você tem que fazer isso e aquilo. Com Jesus não foi diferente. E chamaram Maria, a mãe, para meio que chamar a atenção de Jesus. Ele aproveita aquela oportunidade da presença para evangelizar todos os momentos, em todas as situações. Jesus aproveitava para evangelizar. Todas as situações era uma nova oportunidade de evangelização que Jesus via e aproveitava. E com Maria e os seus familiares e discípulos ali não foi diferente. Quando falaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, ele vai nos lembrar o que nós já refletimos aqui outras vezes, que nos chamamos de irmãos não é por acaso, é porque a comunidade, somos chamados para ver em comunidade. O encontro com Jesus, o Filho de Deus, e ele vem com essa figura de Filho de Deus. Deus se apresenta como Filho exatamente para não perdermos a referência de família. E quando encontramos com o Filho, todos nos tornamos irmãos. Agora há uma exigência. A exigência não é quem está perto, quem está longe. A exigência não é aqueles que estão no momento ou aqueles que estão mais distantes. A exigência não é quem
está no grupo, na roda do momento, ou aqueles que estão esperando para entrar na roda. A exigência é escutar e pôr em prática as palavras do meu Pai. Os discípulos, os familiares, Nossa Senhora, que bem já escutaram, e quantas vezes nós vamos ver Maria ao lado de Jesus, já escutaram, já colocavam em prática. Tantas coisas foi dela que ele aprendeu. Agora ele diz, são aqui, são estes agora que eu devo dar a atenção. Nós, como cristãos, precisamos ter esse discernimento. Às vezes nós nos agarramos às mesmas pessoas. Às vezes os nossos grupos são as mesmíssimas pessoas. Nas nossas pastorais, as mesmíssimas pessoas. E nós nos conformamos. Não nos atemos ao que Jesus diz. É preciso escutar e viver a palavra. Uma vez que escuta e vive a palavra, agora eu vou a outros. Vou a outros grupos. Porque a família precisa se alargar, crescer. A família cristã precisa cada dia crescer mais e mais. E ela cresce à medida que eu, como filho, levo a palavra e os outros, como meus irmãos, escutam e buscam pôr em prática essa palavra de Deus. É nessa dinâmica que, alargando o sentido familiar, que não é mais consanguíneo, mas é pôr em prática a palavra de Deus, que Jesus vai mostrando e ensinando que o nosso compromisso, nosso comprometimento deve ser de modo muito especial com aqueles que ainda não escutaram e, portanto, não puseram em prática porque não escutaram, não compreenderam porque não sabem. É preciso que a eles e a elas nós revelemos e levemos a palavra de Deus. Você está fazendo isso? Para quem você está levando a palavra de Deus? Quem são as pessoas que você está anunciando? O amor do Pai, a misericórdia do Senhor, a graça que nos faz irmãos. É preciso nos sentirmos irmãos. E Maria é esta figura que vai unir os que estão distantes, já escutaram, estão em outra caminhada, mas vai trazer para perto, sem, no entanto, interferir com aqueles que lá estão escutando a mensagem do Senhor. Para que escutem do Senhor que o que se faz importante diante de Deus é escutar e pôr em prática a palavra. Não basta só escutar. Quantos de nós sabemos versículos e mais versículos decorados da Bíblia? Tem tantas pessoas que arrotam versículos da Bíblia à torto e à direito, no entanto, não põem em prática. É preciso escutar e pôr em prática. É esta característica que vai fazer de nós verdadeiros discípulos missionários. Peçamos a Nossa Senhora que nós tenhamos essa capacidade e, sobretudo, este desejo de, em todos os instantes, pôr em prática a palavra do Senhor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a graça de Deus esteja sempre no seu coração e na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.